Agora sim, acionando você, capitão do time, Marcelo Barreto. Bem-vindo ao Troca de Passes, Barreto. O time estava todo na boca do túnel aqui, Paulo Andrade, só esperando o professor chamar. Então tá na hora do Troca de Passes. O Paulo, o Lédio, o Dodô voltam daqui a pouquinho para bater um papo com a gente. Comigo, com a Jéssica Sescon e com o Alex. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Barreto? Boa noite para você, boa noite, Alex, boa noite, amigos de casa. Bom jogo esse na Neoquímica Arena, um jogo muito disputado, de muita entrega física, lutado, brigado até o final. Digno de um clássico de duas equipes tão grandes, né? Mas foi um jogo que, apesar de ter tido tanta entrega física, acho que foi definido pelo primor técnico que a equipe do Botafogo tem, a mais do que a equipe do Corinthians. O Botafogo é uma equipe com mais identidade e acho que isso favoreceu para que o Botafogo saísse com a vitória. Poderia ter sido um pouco mais tranquila se o Botafogo tivesse aproveitado a chance da segunda etapa. Fala, Alex. Boa noite, Barretão. Tudo bem, não? Tudo. Boa noite, Jéssica, todo mundo que está em casa. Os três gaúchos jogaram hoje, né? Acabou que o Grêmio, sob o seu mando com o time reserva, porque tem um compromisso grande também, acabou não vencendo. E o Red Bull Bragantino já veio cada vez mais completo. O Juventude acabou realmente tirando essa vitória do Fluminense, que não foi essa supremacia toda no jogo. E o Inter consegue um resultado mesmo sem jogar tão bem e tudo, que acaba sendo importante na tabela, para esses jogos a menos que eles acabam tendo, para encerrar com esse jogo, como a Jéssica falou bem, jogo disputado, a gente esperava, e ganhou o time que a gente até comentou, está mais pronto, assim, né? Parece estar um passo na frente, mas acabou terminando botando fogo, né? O Corinthians deu uma animada no jogo na reta final. Estava pensando aqui que o Botafogo pressionou até fazer o primeiro gol, né? E o Corinthians pressionou até não fazer o segundo. Até não conseguiu fazer bem isso aí. Não teve jeito. Chegou perto, bola na trave. Nós vamos mostrar os lances daqui a pouquinho. Só acabar de citar os jogos já realizados na rodada, né? O Alex falou dos três gaúchos. Nós acabamos de ver Corinthians e Botafogo. E tivemos também Vitória 0, Atlético Goianiense 2. Né? Segue na sina, né? Aqui. Vitória e Cuiabá, né? Vitória e Cuiabá. São os dois times que estão... O Vitória tem um empate, né? E o Cuiabá nem isso no Campeonato Brasileiro. Deixa eu virar de lado aqui para ver os jogos de amanhã. Atlético Mineiro e Bahia, Vasco e Flamengo, Criciúma e Palmeiras são os das 4 da tarde. E às 6h30 tem São Paulo e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense. O Furacão e o Bahia, né? Podem tomar esse lugar do Botafogo. Bota um pontinho a mais pro Botafogo aí, não? Não foi a 14 que chegou o Botafogo hoje? Foi a 13 mesmo? Ou eu estava fazendo conta errada aqui? Não, é 13 mesmo. Então tá. 3 aí com 13. Achei que a Maria estava menos animada com... Não, mas é isso mesmo. O Bragantino com 12, o Flamengo com 11. É claro que a gente vai falar por um bom tempo ainda, né? Em número de jogos diferente para cada clube. Aí a gente nem brinca com a questão do asterisco, porque dessa vez, né? O motivo é de força maior, são as enchentes no Rio Grande do Sul. Já havia alguns adiamentos por causa da Copa Verde, né? 2 jogos do Cuiabá ficaram para trás. Copa do Nordeste também. Copa do Nordeste também adiou jogos? Fortaleza e Criciúma, se eu não me engano, foi adiado. Muito bem. Então já podemos trazer de volta a nossa cabine. O Paulo Andrade está com o Lédio e com o Dodô para a gente repassar o que aconteceu nesse jogo em que o Botafogo pressionou, conseguiu o gol. O Corinthians pressionou de volta, mas não conseguiu dele. Fala, Paulo. Bem-vindo de volta. Obrigado, Barreto. Boa noite a Jéssica, ao Alex. Dá para dizer que venceu quem jogou melhor, pelo menos a maioria do tempo. Não, Lédio? Boa noite, amigos. Dá para dizer que venceu quem jogou um pouco melhor, principalmente no início do segundo tempo, quando fez o gol o Botafogo. E venceu quem é melhor, né? O Botafogo é melhor que o Corinthians, tem muito mais opções, tem um grupo muito mais bem preenchido, entrega muito mais soluções para o seu treinador, e o seu treinador sabe usá-las muito bem. Nem foi um grande jogo do Botafogo, mas foi um jogo, até a gente falava isso no nosso pré, que o Botafogo não tem feito partidas excepcionais, mas o Botafogo é um time muito regular, muito regular. Ele não faz jogos excepcionais, mas também não faz jogos péssimos. Ele faz sempre jogos assim, 7,5, e vai conseguindo vitórias importantes. Foi o que aconteceu hoje. A vitória hoje poderia ter sido até um pouco mais tranquila no segundo tempo se o Botafogo tivesse matado com mais 2 contra-ataques que o Júnior Santos não aproveitou. Mas ele acabou decidindo o jogo também, fazendo seu 17º jogo 17º gol na temporada.
Não foi um bom jogo, esperava um jogo muito melhor. O Corinthians melhorou no final, mais no abafa, na imposição. Mas, enfim, Botafogo volta para casa com um resultado precioso, né, Dudu? Eu também acho. Eu acho que, pelo lado do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, tirando as Copas, que foi nesse período que não teve jogo do campeonato, o Corinthians continuou não criando, né, criando bem pouco, finalizando mais para o final da partida, quando entrou o Fausto Vera, que aí o Corinthians passou a jogar com 3 zagueiros e o Fausto Vera foi um dos que finalizaram mais, né? Mas o Corinthians mais para o final da partida. O Botafogo, durante o jogo todo, por mais que o primeiro tempo tenha sido um primeiro tempo mais truncado, o Botafogo foi melhor e voltou no segundo tempo com mais espaço, com o Luiz, com o Júnior tendo possibilidades. O Botafogo conseguiu criar o gol quando teve espaço e poderia ter feito o segundo, o terceiro. O Oscar entrou muito bem no jogo também, dando 2 assistências bem feitas que o Savarino e o Júnior Santos desperdiçaram. E aí o Botafogo, por não matar o jogo, né, Paulo, sofreu no final, porque a gente sabe que o Corinthians ia para cima, e essa mudança de pôr 3 zagueiros e abrir os laterais e começar a fazer a bola chegar na área complicou muito a vida do Botafogo, que no final das contas eu acho que foi melhor e mereceu vencer o jogo. Esse lance aí que a gente acabou de ver foi o melhor lance do Corinthians no jogo, né? A defesa do John, que é determinante para a bola, para a sorte do Botafogo e do próprio goleiro ir no pé da trave, mas o desvio dele foi definitivo. E depois as chances que o Corinthians teve nas finalizações do Fausto Vera, que havia entrado. Foram 4 finalizações à disposição do Fausto Vera. Diga. É que é o seguinte, se a gente for olhar, olha para você ver como é que é. O Botafogo, ele está jogando com seus 4 jogadores criativos, realmente recebendo a bola. Dodô vai entender bem isso daí. A Jéssica jogou a bolinha dela também, viu, Paulo? Viu, Lédio? A Jéssica era a boleirinha. Ah, é? Porque nesse último terço. E a criatividade para esse último terço, em alguns momentos que a gente pode ver o Corinthians, que eu acho que ele pode ajustar, a gente se via ou o Breno Bidon com o Garro vindo para trás, o Ranielli na frente deles, e às vezes o Coronado aberto, e algumas das vezes até o Hugo de Costa por causa do Wesley aberto. Esse jogo de costa, de lado, mais perto do gol, é para o jogador mais talentoso, certo, Dodô? Eu pegar esse lance, essas bolas, que lógico que pode ter algumas trocas, mas o Corinthians, se ele se mantiver com o Breno Bidon e o Garro vindo muito atrás, fazer esse primeiro passe para dar sequência disso com o Ranielli estando de costa, com o Hugo de costa, e às vezes não o Coronado ali, isso faz diferença para a criatividade da jogada final. Então, nesse jogo, né? Dificulta, porque eu já peguei treinadores que falavam, eu não quero que você venha aqui muitas vezes, eu quero ali mesmo, ali no lugar do caos, é onde a dificuldade que o talento ele tem que estar. Eu acho que o Corinthians, nesse sentido, ele poderia pegar algo disso que o Botafogo está fazendo para ter seus principais jogadores tecnicamente numa zona realmente que é mais difícil de jogar, mas poder receber mais bolas ali do que está recebendo atrás aqui de frente. E o Botafogo faz exatamente o contrário, né? Porque os volantes são 2 caçadores, eles se mantêm ali como volantes justamente para a criação fluir mais com os jogadores mais talentosos. Mas também infiltra os volantes. Sim. Né? O Marlon Freitas quase faz um gol de cabeça. Eu concordo com o Alex. Os principais jogadores do Corinthians jogam muito longe do gol, né? Jogam distantes um do outro e muito longe do gol. É que a ideia, né? Você começa com o Coronado, com o Yuri e com o Wesley, a ideia é fazer com que o Coronado venha junto com o Garro armar jogadas. E se você deixar o Ranielli sair com a bola dominada, não estava acontecendo. Aí o que ele fez? O Garro voltou muito para fazer isso. E aí o Botafogo estava bem postado e o Corinthians não conseguia agredir, só com jogada individual do Wesley. O Yuri Alberto foi tocar na bola e levar perigo logo no finalzinho do jogo que ele recebeu e virou e bateu para o João fazer a grande defesa. Mas o Corinthians não teve criatividade nem pelos lados e nem pelo meio. O Coronado não conseguiu fluir o jogo com o Garro hoje porque o Botafogo marcou bem e faltou essa saída de bola. Aí quando você tira os meias para fazer isso, eles ficam longe do gol e, consequentemente, você fica com menos jogadores para levar perigo para o adversário. E aí vem aquela discussão que a gente teve também durante a transmissão. Mas o Corinthians venceu 3 jogos seguidos. Venceu, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Enfrentamento bem diferente. A diferença de dificuldade dos jogos do Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil nessas fases iniciais é abissal.
o Botafogo, o Corinthians, esses times voam na Copa Sul-Americana. A diferença técnica é muito grande. E hoje a entrada do Tietê pode ter a ver com isso que a gente está conversando. Porque o Botafogo jogou com o Marlon, com o Tietê e com o Danilo. São 3 jogadores que não deixam os meio-campistas do adversário pensar. Então, você tem mais dificuldade. Consequentemente, a tua criação vai sofrer mais e você vai precisar das jogadas individuais. Isso. Que quem faz isso no Corinthians? Exatamente. Só o Wesley. E quando você tem dificuldade, como o Botafogo teve em determinado momento do segundo tempo, você acha uma solução. Você bota o Oscar Romero e ele joga a bola. Sim. O Botafogo tem... Não, tem o Luiz Henrique, tem o Tem Júnior, muito jogador. O Botafogo tem muita opção. Ainda vai ganhar o Alan, daqui a pouco vai ganhar o Igor Jesus, pode voltar o Gustavo Sauer. O Eduardo tá para voltar, o Matheus Nascimento está machucado. Agora, lembrando um detalhe que é assustador para o corintiano. O Corinthians não só está na zona do rebaixamento, falta muito campeonato, ainda 31 rodadas, enfim. É muito cedo para você debater isso. Agora, dá para debater o seguinte, o Corinthians jogou 7 jogos no campeonato, só fez gol em 1. Exatamente. 3-0 no Fluminense. Contra o Fluminense. Eu falei a mesma coisa contra o Flamengo, na última derrota. Só que eu estou aqui de novo e o Corinthians de novo hoje não fez gol. Então são 7 jogos, só fez gol em um jogo contra o Fluminense. E no ano passado, Barreto, a essa altura o Corinthians tinha exatamente a mesma campanha. Exatamente, os mesmos resultados, vitória, derrotas, empates e os mesmos pontos somados depois de 7 rodadas disputadas. E o torcedor do Corinthians se lembra bem como sofreu no campeonato de 2023, até as rodadas finais ali correndo um certo risco de rebaixamento. Barreto. E o Botafogo, embora não esteja disparado na liderança, começa mais um campeonato brasileiro mostrando que vai brigar. Que tem capacidade, né? E ainda mais forte que no ano passado, na minha opinião. É um elenco mais forte traz desse essa ano maturidade do ano passado. Você vê, esse elenco do Corinthians está se montando esse ano. E a gente fala que o Botafogo está ao passo à frente porque ele já viveu essas experiências. E se reforçou para isso. Então está com muito mais corpo, está muito mais bem jogado. E vencendo, né, cara? As vitórias no final de tudo, dentro de casa e fora de casa, é o que vai fazer diferença no final. Porque o Arthur Jorge já faz o Botafogo ser versátil, né? Em pouco tempo no comando do Botafogo, se a gente for pegar, mas já é um Botafogo que pode jogar com diversos esquemas diferentes, né? Às vezes é com 4 atacantes, dessa vez com 3 volantes no meio campo, que infiltram muito bem, que participam da fase de criação com muita qualidade. Então é um Botafogo que já envolve com o adversário, com a qualidade. O Júnior Santos naquela fase dodô, né, cara? Sabe que vai fazer um gol, daí ele joga tranquilo, né, cara? Só faltou pôr a 7 do Botafogo, Alex. Você tem que ver como é que ele fica louco aqui dentro da cabine quando o atacante erra um lance. Ele não chutou a canela de vocês ainda, não? Erraram 2 gols feitos, hein, Dudu? Me belisca, ele me belisca, ele é nervoso. E dos 2 times, viu, Alex? Não é que ele escolhe um time, tá? Não, ele sofre quando os gols se oferecem e os atacantes perdem. Eu que não joguei nada, eu só fico até sem graça, né? Fico quieto, né? Não, mas tem uma coisa que a gente estava até falando antes do jogo, viu, Alex? Eu acho que o Júnior Santos, é claro que a ausência do Tiquinho, o Tiquinho é um jogador super importante, mas ele com essa versatilidade, com a velocidade que ele tem de atacar o espaço muito bem, essa posição de jogar mais móvel, para ele pode funcionar muito bem. E eu estava falando aqui com a Jéssica também, que às vezes assim, lógico que tem a responsabilidade muito grande, um bom treinador ajuda pra caramba, né, Dodô e amigos, mas o Júnior Santos, até quando o Botafogo não teve bem, ele se destacou, ele se desenvolveu, ele fez, ele driblava, ele marcava, ele fazia de tudo. A hora que está com o time arrumado, ele segue fazendo. Então tem muito da responsabilidade que os jogadores, às vezes tira deles mesmo, que eles podem realmente fazer. O Júnior Santos é um exemplo disso. O Paulo Andrade trouxe durante a transmissão uma curiosidade, né? Primeiro confronto entre os irmãos, né? Entre os irmãos Romero. Já jogaram juntos, né? Você disse na Seleção Paraguai e no Cerro Porteño, né, Paulo? No São Lourenço também tiveram juntos, não é isso? Isso. Cerro Porteño, começo da carreira. Também. São Lourenço depois e Seleção Paraguaia. Aliás, hoje na Seleção Paraguaia só está o Ángel, né? Só ele foi convocado. Foi convocado para os amistosos. O Oscar não foi convocado. O Paraguai não fez ainda uma convocação igual a da Seleção Brasileira, que é a convocação para a Copa América, né? É uma convocação para os amistosos. Agora, evidentemente, é a base para a Copa América, né? Se mudar, deve mudar pouca coisa, assim que a gente imagina. Então, nesse sentido aí, o Ángel está na frente do Oscar. Mas hoje, né, vai ter que pagar o churrasco. Parece que apostaram um churrasco. Mas o Oscar entrou bem no jogo. Entrou bem, deu 2 passes verticais ali que era para o Botafogo ter matado a partida e não matou.
Eles fizeram 132 partidas juntos entre Seleção do Paraguai, Cerro Porteño e São Lourenço. E se enfrentaram hoje, tiveram ali alguns minutos frente a frente e, no final das contas, até a informação trazida pelos nossos repórteres, o Ángel Romero foi quem apartou o que poderia ser uma briga do Oscar, irmão dele, com o Antônio Oliveira, quando a bola parou de rolar. Ó, esse é um momento aí de tensão. O Ángel Romero é que acalma o Oscar e, de certa forma, separa o que poderia ser uma briga do irmão dele com o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira. Estava furioso o Oscar Romero, assim descreveu o Vinícius Bueno. Chegando em casa, eles se resolvem agora, vai trocar aquela A família ideia, toda estava aqui também. Mas né? o Oscar entrou bem no jogo, né? O Oscar entrou bem, deu 2 passes. Dos jogadores que entraram, clareou foi quem 2 entrou jogadas melhor. que o Botafogo poderia ter aproveitado e ter feito o segundo, talvez até o terceiro. Ó, Hoje ele levou a melhor. E vou concordar com a Jéssica. Acho que o Botafogo, com a Jéssica e com o Barreto, o Botafogo é de novo candidato ao título e o Botafogo desse ano, o elenco como um todo, é melhor que o do ano passado. Traz mais possibilidades, traz mais opções. Muito bem, vamos então agradecer a participação do Paulo Andrade, do Lédio Carmona e do Dodô no Troca de Passes de hoje. Só para complementar sobre os irmãos aí, esse jogo foi o segundo do Oscar depois do perdão, né? Confusão lá, que ele foi afastado. Foi, tal, sim, segundo jogo. E aí agora ele já teve uma chance e agora voltou a Nessa primeira chance ele estava quase virando titular, na verdade, né? Porque ele já tinha entrado bem em alguns jogos, antes do vacilo, né? Daí o vacilo veio, ele voltou umas casinhas de novo na parada. Mas vai recuperar, eu acho. Tem muito talento. Ideia. Bom, podem ir, já estão dispensados. Ficaram os 3 ali, ó. Já falei tchau, obrigado pela participação no Troca de Passe. Valeu, até a próxima. Flocos de neve caindo aqui, podemos ir, né? Não, Pode. Vamos agasalhar o Lédio, ele é um monstro. Protejam. É um guerreiro. Flocos de neve caindo aqui. Vai. Força, guerreiro. Proteja-se desse frio. De neve. Esse frio intenso que o Lédio está passando lá. Arthur Jorge já se apresentou para a entrevista coletiva, então vamos voltar à Neoquímica Arena para ouvir falar o técnico do Botafogo. Se olharmos com justiça para aquilo que foi o jogo, diremos que só podia vencer o Botafogo por aquilo que fez, por aquilo que criou, pelas oportunidades que desperdiçou, inclusive, e que nos deixa, e nesse momento, não tão satisfeitos, mas é uma vitória que nos cabe muito bem, porque fizemos tudo aquilo que devíamos ter feito, frente a um rival também ele muito forte, num ambiente extraordinário para se jogar futebol a este nível e muito satisfeito por aquilo que os jogadores fizeram hoje em campo, porque estrategicamente foram muito cumpridores do plano e da missão que tínhamos. Funcionou bem aquilo que trabalhamos para poder contrariar este Corinthians. E é uma vitória que soma, ou faz-nos somar mais 3 pontos. É mais uma vitória importante, porque quebramos também essa questão de podermos vencer aqui, mas é mais uma vitória para nós, satisfeitos por isso e por aquilo que foi o nosso trabalho, no fundo, de missão cumprida. Arthur, boa noite. Queria que você falasse um pouco do autor do gol, do Júnior Santos, porque nas últimas semanas, né, ele foi especulado aí, uma possível saída dele. Ele até deu uma declaração chamando a atenção da renovação de contrato dele. Como que você tem conversado com esse jogador até para mostrar o quanto você conta com ele para a sequência? Sim, os jogadores que estão no Botafogo têm que estar comprometidos com aquilo que é os objetivos de toda a equipa. Aquilo que eu tenho falado com o Júnior tem sido muito claro na sua posição. Ele quer ficar no Botafogo, quer ajudar, quer contribuir, quer ser protagonista também da equipa. Aquilo que se fala da especulação, daquilo que possa existir, é natural, porque nós, para além de termos ou de estarmos a fazer bons resultados desportivos, estamos também a potenciar os jogadores que têm sido valorizados com este desempenho. E é natural que haja outros times que possam estar interessados nos nossos jogadores, não só no Júnior, mas em todos os outros. Neste momento, aquilo que eu sei é que há um comprometimento, e acho que hoje a exibição, a forma como os jogadores se entregam em campo, demonstra exatamente isso. Um grande compromisso para com o Botafogo, no sentido de podermos, aqueles que aqui estamos, dar o nosso melhor até daqui para a frente, para podermos conseguir mais sucessos. Aí, Capu. Boa noite.
Boa noite, Arthur Jorge, Lincoln Oliveira do Esporte Notícias. Parabéns pela vitória. Hoje você também pôde contar com a volta do Tiquinho Soares depois de um mês lesionado. E o Botafogo entrou num sistema de 4-2-3-1 e depois, com a entrada do Tiquinho Soares, você teve 2 homens de referência no ataque, o Júnior Santos e o Tiquinho Soares. Você vê esse time jogando mais com 2 homens de referência quando os jogadores estão 100%? É um time mais para 2 homens de referência e o Luiz Henrique mais aberto pela direita para tentar trazer mais profundidade para esse time do Botafogo, se enxerga que é o mais ideal? Eu diria que aquilo que é importante para mim neste momento é de facto o regresso do Tiquinho, para podermos ter mais um elemento que nos ajude. Teremos outros rapidamente também a poderem estar à disposição, o caso do Carlos Eduardo, do Marçal, portanto jogadores que esperemos rapidamente poderem estar disponíveis, porque somos todos importantes, são todos importantes atletas para que nós possamos tomar as mesmas opções. Nós, para este jogo, eu diria que nós entramos mais num 4-4-2, porque o Savarino fez mais um trabalho adiantado próximo do Júnior nos primeiros momentos do que propriamente jogar nas costas dele. Obviamente que aquilo que para nós é importante é ter os jogadores disponíveis para podermos tomar opções e sermos um coletivo mais forte, porque sabemos que acrescenta valor e é importante quando nós mexemos na equipa que haja jogadores capazes de trazer energia renovada, algo diferente, qualidade. Tudo isto faz com que as coisas possam ser mais fáceis, mas, acima de tudo, poder dizer que todos hoje trabalharam imenso para aquilo que foi o resultado final. E, portanto, acho que esta é a nota que eu quero deixar ficar mais clara, que foi um grande trabalho em termos de empenho, de determinação, de ambição, mas também, sobretudo, de grande competência. Tá aí o técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, que, aliás, tem dito que o time tem que ter desempenho semelhante dentro e fora de casa, que não pode ter muita variação, né? Isso é importante para pontuar no Campeonato Brasileiro. E ele citou o Júnior Santos, né? A possibilidade da continuação desse jogador no clube, que é claro que é importante para o treinador, né? E nós acompanhamos aqui no Redação, Redação é só segunda-feira, esquece. Aqui no Sport TV, né, na transmissão da partida, o pedido que o Júnior Santos fez, né? O John Textor dá aquela moralzinha, porque aí ele fica. E já teve resposta. John Textor na hora. É um cara midiático, ele não deixa cair. Aí, ó, já tem um tweet dele. Olá, Júnior, também te amo. Ótimo jogo. Ótimo, grande jogo. Tem que amar mesmo. Dê os parabéns aos rapazes no vestiário por mim. Vou ver você no Brasil em breve. Esse vou ver você em breve indica que vou ver e vamos bater um papo. Se ele fosse brasileiro, não ia significar nada, né? Eu vou ver e te aviso do Brasil não serve para nada. Mas ele deve estar levando a sério. Vai ter que ter algo. Vai ter que ter, ele vai sair, cara. Não tem jeito, né? Esse te vejo em breve, eu já ouvi bastante coisa de, não, eu te vejo, daí o futebol é tanta loucura, né, cara, que daqui a pouco... Não pode demorar muito, né? Só que é o seguinte, o Júnior pode estar na correria, mas chance de encontrar ele tem outra. E falar com empresários ele tem também. É o seguinte, né, o dono, quando quer, ele reserva um espaço na agenda dos... Pois é, dele, ele acha tempinho. Já demorou, né? Vai dar um reconhecimento.